Fala galera do canal, hoje o vídeo vai ser desse jeitinho, porque é desse jeitinho que eu me encontro agora. Derrotada. Vamos lá. Vamos falar, primeira coisa, mais importante de tudo, a minha finalização, então, tão conhecida Peak Week dos atletas. Então eu comecei as manipulações de água, as manipulações de sal, manipulação, controle, tá? De sal e... Vocês perdoam a minha cabeça, porque... Nossa, tô acabada. Mas enfim, a dieta permanece igual. A água a gente subiu, então eu tô com 6 litros de água e 1 de chá. Cardio permanece igual, 45 minutos. Falta uma semana pro campeonato. Esse vídeo vai ser difícil. Minha dietinha, então, permanece tudo igual. Meus pratinhos vocês vão ver sempre igual. A única diferença agora é que eu faço o preparo dos alimentos sem sal. Que aí eu pego e adiciono isso aqui, ó. Esse salzinho, que já vem aqui, vem 1 grama. Então eu consigo ter uma noção de quanto eu tô consumindo no dia. Atualmente eu tô consumindo 6 gramas de sal no dia. Então eu vou fracionando nas minhas refeições e assim eu tenho controle. Aí se eu precisar manipular sal mais ali na reta final, eu sei quanto que eu tava consumindo e quanto que eu vou mexer. Vocês vão ver que eu me mantenho sempre nas mesmas coisas, porque na verdade, na rotina, eu acabo sempre já optando pelo que a minha digestão ela já é melhor, né? Então, na reta final, assim, eu faço pequenos ajustes nessas coisas. Eu acabo reduzindo um pouco o consumo de fibras, né, para deixar a cintura ainda mais amarrada em relação, né, a salada, folhas cruas. Eu sei que a digestão ela é um pouquinho pior do que, por exemplo, uma abobrinha cozida, né? E aí eu acabo optando por essas coisas e eu reduzo também a quantidade disso. Por enquanto eu vou oscilando entre frango e tilápia, né? Mas depois eu acabo passando só pra tilápia lá mais pro final da semana. E o arroz, né, vai depender lá. Pro carboidrato provavelmente vai subir bastante. Geralmente o meu carboidrato ele é bem limpo, bem básico. E aí se precisa de um refitizão sujo, a gente faz. No geral é isso. Eu não invento moto. Então eu vou pelo que a minha digestão é melhor, porque na categoria biquíni a linha de cintura é fundamental. Tem outra coisa também que eu lembrei, que é em relação ao consumo de adoçantes, né? Eu já não utilizo na minha rotina. É muito raro eu usar stevia, mas chega nessa reta final, simplesmente não uso nada. A única coisa que eu uso de vez em quando é o ketchup zero, mas eu já parei faz umas semanas. E assim eu consigo ter uma cintura bem amarradinha no palco. A Peak Week, que é a semana de finalização, a gente faz todas essas manipulações de acordo com a resposta do físico e de acordo com o tipo de físico que a gente quer apresentar no dia. Então, isso tudo pode variar aí ao longo dos dias. Por que a gente faz essa questão da água, né? Por que a gente toma tanta água? Então, a gente começa uma forma bem leiga, assim, de explicar para que todo mundo entenda. A gente aumenta o nosso consumo de água, então a gente toma bastante água para fazer com que o corpo joga essa água para fora. Então a gente toma bastante água para ele jogar essa água para fora, tá? E aí com o passar da semana, existem várias estratégias. Essa água pode ser reduzida aos poucos ou ela pode, né, simplesmente ser aí praticamente cortada. Por quê? Tá? O que que acontece? O nosso corpo, ele demora para entender que a água diminuiu. Então, ele ainda vai estar com aquela coisa de que tu tá consumindo muita água, mas daí tu não tá mais. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai continuar jogando água pra fora. E isso vai causar a desidratação. Entenderam? Porque o nosso corpo, ele tá sempre buscando o equilíbrio, a homeostase. Então, se tu tá consumindo muita água, ele vai jogar muita água pra fora. Se tu der esse sustinho nele, né, assim, de descer a água, ele demora até encontrar esse equilíbrio e aí tu fica desidratado. E é essa estratégia que a gente usa no fisiculturismo. E pra que a gente usa essa estratégia? A gente usa para deixar, então, a musculatura mais aparente. Porque acontece, a gente faz todo o processo, né, ao longo dessas semanas, meses, de redução do percentual de gordura. Então, a gente fica com a pele colada no músculo, né? A quantidade ali de gordura que fica entre a pele e o músculo, a gente reduz, então fica bem justinho isso.
E aí o que a gente faz? Tem uma camada de água também, né, que fica, né, nessa região. Aí a gente faz a desidratação para mandar essa água embora. Ficar então com a definição, né, mais aparente, com condicionamento físico. Então o que seria o condicionamento? É a gente ajustar a variável volume, né, então o fullness, o músculo cheio, ele tem que estar cheio, não adianta ele estar vazio, molengo, e ao mesmo tempo ele vai estar cheio e vai ter a marcação ali dos músculos, mas isso vai depender muito da categoria, então, né, varia muito. Na biquíni, a gente tem que dar um certo condicionamento, mas não pode passar muito do ponto. A condição tem que estar ok, o fullness, né, dos músculos tem que estar ok, porém sem coisas exageradas. Inclusive, ontem foi o Mr. Olympia, né, de Las Vegas. Tivemos a Laura ali como campeã. Pra mim, ela é uma ótima representante da nossa categoria, é um standard, é um padrão muito bom. Inclusive, eu queria falar sobre isso um pouquinho com vocês, sobre o que seria, né, esse tal padrão. A arbitragem não gosta muito desse termo padrão, eles preferem falar nos critérios que são avaliados dentro da categoria, que eles dizem que não existe um padrão de físico, né, porque cada um tem um tipo de físico, mas enfim, existem características, né, da categoria e existem critérios que são avaliados. Então, assim, vamos pensar, começando aqui pela região dos ombros. Os ombros têm que ter um certo desenvolvimento, eles têm que ser, né, arredondados, não pode ter volume excessivo, né, de ombros, aqueles capacetes. A dorsal também tem que ter um certo desenvolvimento para que, então, fique com a ilusão daquela cintura um pouco mais fina, mais amarrada, né, que faz parte aí da categoria, mas ao mesmo tempo a dorsal não pode ter um desenvolvimento enorme, né, que senão também já começa a confundir com a categoria figure. Em relação, né, ao abdômen, então, a cintura tem que ser bem amarrada, então isso é um ponto, né, que pesa bastante na biquíni, mas ao mesmo tempo esse abdômen ele não pode ser hipertrofiado, então não pode ter aqueles gomos super aparentes, né, que saltam. Os glúteos, eles são bem desenvolvidos, firmes, eles têm que ser cheios. Posteriores também desenvolvidos. O quadríceps, ele pode ter um certo desenvolvimento, né? Hoje em dia mudou bastante essa questão na categoria, que antigamente, né, era um volume de coxa bem menor. Hoje em dia isso pode sim ter, só que o glúteo tem que sobressair em relação ao quadríceps. Na wellness, a gente não tem isso, né? A gente tem glúteos com muito volume e quadríceps com muito volume. Na biquíni não, então eles têm batido bastante na tecla de diferenciar as categorias. Tem que ter ali posterior com certo desenvolvimento muscular, vai ter uma divisão entre os glúteos e posterior, formando a famosa gota, então aquele glúteo alongado. Eles não querem um glúteo redondo, eles querem alongado, mas ao mesmo tempo não pode ter os cortes muito profundos, isso no físico geral. Não pode ter um físico hard com excesso de desenvolvimento muscular, excesso de detalhes, né? Fibras, aquele músculo que em inglês se fala grainy, é uma coisa assim, não sei como traduzir, mas enfim. Não pode ser hard, tá? Não pode ser demais. Então tem que ser um físico que tu bata o olho também e ele seja totalmente equilibrado. Ele não tenha nada que, né, te chame muita atenção. Então vocês podem ver que geralmente as campeãs, né, dentro dos maiores campeonatos, elas vão ser aquelas atletas que tem um pouco de tudo e não algo assim que prenda muita atenção, tá? Junto disso tudo, também tem a questão, né, da postura, da feminilidade, do cabelo, maquiagem, biquíni, acessórios. Tudo isso também conta na biquíni. Eles querem ver na biquíni o formato, então, de ampulheta, né? Eles querem ver aquela silhueta que vem aqui em cima e aí afina na cintura e aumenta um pouco nos glúteos. Isso é uma biquíni. Uma wellness é um X, então que eles chamam de X-frame, então tem volumes, volume aqui de superiores maiores, afina aqui na cintura e grande de inferiores. Na figure eles têm pedido o quê? Aquele V, então o V que vem bem grande em cima e afina embaixo, então elas não têm desenvolvimento dos membros inferiores, como uma wellness, por exemplo. Tem que ter um certo condicionamento, um pouco de definição, né? Tem que mostrar ali
a divisão entre as musculaturas, mas nada muito profundo, nada muito exagerado, assim como não pode ser exagerado o volume, né, desses músculos. A densidade muscular não pode ser excessiva, então a biquíni não pode ter aquela musculatura super densa, diferente das outras categorias também. Também não querem ver vascularização excessiva, fibras, nem nada do tipo. Então, a biquíni, ela tem todas essas particularidades. Então, quem diz que uma biquíni é uma mini wellness não entende de nada, porque não tem absolutamente nada a ver. Então, não é uma questão só de volume. E aí, vocês param pra pensar. Esse é um dos motivos que a categoria biquíni é uma das mais difíceis, tá? De trabalhar. Porque é tudo muito pouquinho. Então, na hora de fazer uma finalização, qualquer manobra exagerada já era, porque tudo é o detalhe do detalhe. As outras categorias, como são físicos mais agressivos, né? Tu precisa de mais detalhamento, tu precisa de mais volume, então as estratégias acabam sendo, né, mais agressivas. Na biquíni é assim, ó, detalhes muito pequenos que fazem muita diferença. Eu acredito que é isso que dá toda a graça, né, pra essa categoria tão maravilhosa. Tô aqui me afogando na minha água e pra mim não é muito difícil não tomar água, mas o que mais pesa, assim, né, nessa reta final é o cansaço mesmo, porque ele pega de verdade. Então eu tô bem, acho que vocês podem ver aí na minha cara. Não tô nem tentando disfarçar, tá? Nem. Mas enfim, também é uma semana muito gratificante, né, essa finalização. Todas essas manipulações, por menores que elas sejam, né, dentro da categoria biquíni, elas fazem com que a gente mostre aí o resultado final do físico no palco. Então, pronto. Porque o físico de verdade ali, de palco, é só pro momento do palco. Então, toda essa semana, dia após dia, o físico vai mudando. Vocês vão vendo, né, enquanto eu estiver aqui manipulando o consumo de água. Depois vamos ver como é que vai ser em relação ao sal. Aí mais pra frente vai ter de carboidratos, então a gente vai começar a carbar lá mais pro final da semana. Então eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque eu vou mostrar sim as estratégias finais todas. Tô indo para São Paulo agora na quarta-feira, aí vai ter bastante coisa acontecendo por lá e o físico mudando toda hora, enfim. E aí eu vou gravando tudo para mostrar por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouco atrapalhada, mas assim, sejam compreensivos com a biquininha de vocês em finalização. E vamos embora que tá chegando. Por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí de apoio pra essa reta final. E vamos embora, que falta pouco.